Boa tarde para todos. Continuando aí a nossa previsão da temporada da NBA desse ano, a gente fala agora dos Los Angeles Clippers, que é um dos times que a gente pode dizer que é o famoso nada e morre na praia. Tá? É o que tem acontecido aí nas últimas temporadas. E por que a gente fala isso? De uma maneira até irônica, os torcedores do Clippers podem até não gostar, mas é pela expectativa que sempre foi criada, tá? Nesses últimos anos, obviamente, em cima desse elenco do Clippers. Tá? Desde que o Chris Paul, tá, teve a sua troca, o Chris Paul, na época que ele ainda era o Chris Paul era do New Orleans, ainda era New Orleans Hornets, inclusive. Desde que ele solicitou a sua troca, tá, que saiu do Hornets, e teve uma troca com o Lakers vetada pela NBA, o Clippers meio que entrou no cenário assim, global da NBA, porque o Clippers sempre foi meio que o patinho feio da cidade de Los Angeles. Por quê? Porque a tradição sempre colocou o Lakers lá em cima, do Lakers do Showtime, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, posteriormente Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, ou seja, o Lakers sempre foi o time de basquete da cidade de Los Angeles. O Clippers sempre foi da cidade, quer dizer, desde que mudou para Los Angeles, sempre foi da cidade, mas sempre foi aquele patinho feio, sempre foi aquele time que apanhava dos Lakers. E isso repentinamente mudou. Tá? Quando o Chris Paul foi trocado, teve a troca vetada para o Lakers e veio para o Clippers pegou já uma época do Kobe, né, de final de carreira, de declínio do Kobe. Tá? Então aquele super time, o último super time que o Lakers teve, Kobe Bryant, Paul Gasol, Lamar Odom, enfim, que chegou a ganhar 2 títulos aí, ele começou a entrar em colapso, em declínio, a própria carreira do Kobe começou a entrar em declínio, e era meio que o último suspiro da carreira do Kobe conseguir jogar com o Chris Paul. A NBA vetou a troca, porque a troca era muito desfavorável para o New Orleans. Tá? New Orleans, na época, estava sem um corpo gerencial. Quem estava gerenciando a equipe era o comissário da NBA, na época, o David Stern. E posteriormente trocou o Chris Paul com o Clippers. O que isso gerou? Clippers tinha um astro em ascensão no Blake Griffin, tá? Uma escolha número 1 de draft, que perdeu, inclusive, o seu primeiro ano por conta de uma contusão, mas é um cara em ascensão. Pegou o Chris Paul e, com o desenvolvimento do DeAndre Jordan, tá, o pivô DeAndre Jordan, Clippers criou um Big Three, tá, que é o início de uma fórmula de sucesso para qualquer time que deseja ganhar um campeonato. Posteriormente a isso, o Doc Rivers, que foi o técnico campeão com o Boston Celtics, inclusive em cima do Lakers do Kobe Bryant, ele deixou o Boston e foi para LA, tá, para o Clippers, e você criou, assim, basicamente um super time, porque você tinha esses 3 caras, tá, astros em ascensão, o Chris Paul um astro já estabelecido, mas tanto o Griffin como o Jordan em ascensão, e vários jogadores começaram até, inclusive, a ir para o Clippers para jogar com esses caras, jogadores veteranos, de boa qualidade. Então, existia uma expectativa muito grande em relação ao desempenho dos Clippers, e, assim, nesse período todo, tá, em que eles jogaram juntos, o máximo que o Clippers conseguiu fazer, tá, em termos de façanha, foi eliminar o San Antonio Spurs. Há 2 temporadas atrás, eliminou o grande favorito, tá? Aliás, minto, há 3 temporadas atrás, eliminou o favorito, que era o San Antonio, o favorito, até porque ainda não tinha se iniciado a dinastia do Golden State. O San Antonio ainda tinha o Tim Duncan, o Kawhi Leonard em ascensão. Eliminou o Spurs numa série de 7 jogos e na rodada seguinte perdeu para o Houston Rockets. Ou seja, a maior façanha desse super time, entre aspas, do LA Clippers foi essa. Nunca chegou em final de NBA, enfim. Então, o que aconteceu? Esse ano, muito provavelmente percebendo que o Clippers não conseguiria chegar a lugar nenhum com essa fórmula, o principal jogador da equipe, na minha opinião, que é o Chris Paul, que já está começando a mostrar sinais de declínio, já está começando a entrar numa fase da carreira que é a final, ele pediu para ser trocado. Pediu para ser trocado para o Houston. Então ele foi para Houston e Houston mandou um bom pacote de jogadores para LA. Assim, eu até comentei isso na previsão do Houston.
Eu acho que o pacote que veio, o melhor jogador foi para Houston, o Chris Paul, mas eu acho que o pacote que veio para LA foi até uma coisa interessante para LA. Tá? Ele perde em termos de starting, né, point guard, armador principal, mas ele ganhou uma consistência em termos de banco que é interessante, tá? Na minha visão. Eu até já falei os motivos ali na previsão do Houston, porque eu acho que até essa coexistência do James Harden com o Chris Paul vai ser um pouco difícil. Enfim, em compensação, o Clippers recebeu Patrick Beverley, que é um armador que iniciou, que foi titular do Houston Rockets no ano passado e foi muito bem. Tá? Recebeu também o Lou Williams, que é uma força que pode vir do banco, que era o principal marcador de pontos do Houston Rockets no ano passado, e aí chega até para substituir o Jamal Crawford, né, que saiu do Clippers e era o cara que vinha do banco e fazia muito ponto, então você meio que tem essa substituição, você não perde tanto, apesar do Crawford já estar adaptado ao time, e você ainda tem umas peças jovens ali, o Sandecker, o Herzl, que é um pivô, ou seja, você recebeu praticamente 4 jogadores que vão se encaixar na sua rotação, entendeu? Então, assim, para o Clippers até que não foi um negócio tão ruim, não. Eu até, sinceramente, acho que para o Clippers foi até, eu não vou dizer melhor, porque o Chris Paul rodava aquele time muito bem, tá? Mas, assim, chegou-se a um ponto em que o próprio Chris Paul percebeu que aquele time não ia a lugar algum. Então, ele mesmo pediu para ser trocado. Pode ser que com uma nova roupagem, tá? O Clippers deu uma até rejuvenescida e tem um sopro aí de enfim... uma renovação que pode dar certo, uma mudança de estilo de jogo, enfim, que seja. Uma outra coisa importante também que o Clippers fez, tirou o Doc Rivers da função de gerente de operações. Tá? Uma coisa que, sinceramente, não tem muito porquê. Você ter a palavra final numa transação, você pode ter como treinador. Tá? Você se organiza com o seu diretor, se organiza com o dono da equipe também e fala, olha, qualquer troca eu tenho que ter o meu aval, ok. Mas você está ali no dia a dia, no bastidor, sabe, ligando, recebendo ligações de outros dirigentes e tendo a preocupação com a quadra também, é uma coisa que tem que ser um cara assim, muito cascudo, muito treinado para isso, mesmo assim é muita atribuição. Então, Doc Rivers agora passa a ficar full time na quadra, ok? Isso é importante. E perdeu o Chris Paul, tá, o Clippers, mas além desses jogadores que ele recebeu do Houston Rockets, ele assinou com um armador muito bom, tá? É um europeu, o Milos Teodosic, tá? Muito bom, só que não tem experiência de NBA, ok? Estão falando que ele tem tudo, porque ele não é um jogador novo, ele, acho, se não me engano, tem 27 anos, ou 29, enfim. Mas, de qualquer maneira, ele já é um cara testado na Europa, ele provavelmente o melhor armador da Europa hoje, só que o jogo da NBA é um outro jogo, é um jogo diferente. Tá? Ele não vai, o time não vai ser dele como era um time na Europa, sabe? Então é um jogo muito mais físico do que na Europa, a NBA. Então vamos ver como é que ele vai se adaptar. É bom jogador, nada excepcional, não substitui o Chris Paul, mas é bom jogador. E a principal contratação da temporada para o Clippers foi o Danilo Gallinari, tá? Que veio do Denver, é um ala, um jogador de número 3, tá? Então em termos de frontcourt, tá? O Clippers no papel vai estar muito bem, que é o Gallinari, Griffin e DeAndre Jordan. Por que eu falo aqui no papel? Tá? E eu acho que esse é o grande ponto de interrogação aqui da temporada do Clippers, até para você fazer uma previsão. Essa equipe do Clippers, eu não sei, enfim, se existe algum olho gordo, para quem acredita nisso, mas é uma equipe que, e aí tem até a ver com a expressão de nadar e morrer na praia, é uma equipe que se machuca muito em momentos muito impróprios. Tá? O Blake Griffin e o Chris Paul, né, principalmente o Blake Griffin, é um jogador que dificilmente passa uma temporada sem se contundir. No ano passado ele não jogou nos playoffs, tá? Basta lembrar. Na temporada anterior ele perdeu, tá? Enfim, a parte final da temporada, incluindo os playoffs, por conta de um incidente em que ele deu um soco no seu preparador físico do Clippers e quebrou a mão. E olha só, quando eu falo que existe essa... para quem acredita, essa questão do mal olhado. O principal reforço da temporada, Danilo Gallinari, acabou de quebrar a mão no Campeonato Europeu, como dando um soco no adversário. Ou seja, é uma equipe que, sinceramente, parece que tem alguma coisa ali que conspira para não dar certo. Entendeu?
Só que como a gente não está fazendo previsão aqui, falando de mal olhado, falando de mandinga, a gente tem que tentar se ater, a gente vai se ater à parte técnica da coisa, tá? A parte de basquetebol, no papel, esse time saudável, tá? Você vai ter um start five, tá? Um quinteto inicial com Patrick Beverley ou Milos Teodosic. Apesar de todo o hype em cima do Teodosic, eu começaria com Beverley, que é um jogador já acostumado ao estilo da NBA, novo e que marca muito bem, ok? Eu deixaria o Teodosic no banco, a não ser que ele supere e muito, enfim, o Beverley, mas você vai ter várias barreiras aí, você vai ter barreira de língua, você vai ter o jogo que é muito diferente, então eu começaria com Beverley. Aí o técnico vai ter que fazer uma opção, o Doc Rivers, é uma opção até difícil para ele, porque é o filho dele, é uma outra coisa que eu também não gosto. Eu acho que não é legal, e inclusive quando o Chris Paul saiu, surgiram rumores que foram negados, de que ele, na verdade, ele não gostava do tratamento dado pelo Doc Rivers ao Austin Rivers, que é o filho do técnico, e está no elenco do Clippers. Então, isso é uma coisa que eu particularmente também não acho legal. Ah, mas você não vai... por isso você vai penalizar o garoto. Não, você tem outros 29 times na liga que podem contar com ele. Você, como pai, tá? Existe uma relação, por mais que seja uma relação até inconsciente, existe uma relação emocional e sentimental com o seu filho. Você treinar o seu filho, das duas, uma você favorece, você é muito rigoroso com ele, você desfavorece, tá? E sempre vai pairar aquela dúvida no ar. Então é uma coisa que eu não gosto. Mas ok, né, o dono do time não se importa, né, e o Austin Rivers está lá, firme e forte, inclusive renovou o contrato. Então ele vai ter que ver quem é que vai começar com a posição número 2, ou o Austin Rivers ou o Lou Williams. Eu acho que o Lou Williams é mais jogador, inclusive eles podem dividir minutos ali, mas eu acho que o Lou Williams é mais jogador. E o frontcourt que eu falei, Danilo Gallinari, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Saudável, tá? Saudável, é um time bem poderoso. Tá? É um time bem poderoso e que eu vou te dizer, pelo potencial que tem o Blake Griffin, eu acho que ele pode até desafiar o Houston Rockets, na minha concepção, pelo 4º lugar da Conferência Oeste. Tá? Se o Blake Griffin passar o ano inteiro saudável, tá? E jogar de acordo com o potencial que ele tem, tá? Você junta Danilo Gallinari, Blake Griffin e DeAndre Jordan, é um frontcourt de muito respeito, que poucas equipes na liga têm. Tá? Você vai ter uma deficiência no backcourt? Vai, na armação, mas o Patrick Beverley já segurou a onda no ano passado com o Houston Rockets, não vejo por que não seguraria com esse time do Los Angeles também. E você vai ter um banco com esses jogadores que vieram de Houston, né? E mais o Teodosic, enfim, você tem ali o Willis Reed também, você tem um banco que não é ruim, com veteranos. Então, é um time saudável que é muito interessante. Então, minha previsão caso o time se mantenha saudável, eu acho que vai brigar pelo 4º lugar, o 4º ou 5º lugar na Conferência Oeste, sendo que chegando nos playoffs, tá? Eu acho que perde na primeira rodada, tá? Ou para Oklahoma City ou para San Antonio Spurs. Eu acho que tem mais time. Só que é um time, como eu falei, é um time que há muito tempo é um time muito talentoso. Perdeu o Chris Paul, mas ganhou peças interessantes de reposição. Se o time corresponder ao seu potencial, é um time que poucas equipes vão querer encarar numa pós-temporada, tá? Se estiver jogando no seu, de acordo com o seu potencial, tá? E agora com o Doc Rivers mais focado em treinar só, pode ser que realmente atinja esse ponto. Agora, como já existe todo esse histórico de contusões, de problemas, enfim, a gente fica com um pouquinho de pé atrás. Agora, é um time que eu volto a dizer, se jogar de acordo com o seu potencial, tem tudo para chegar aos playoffs, chegar bem e até assustar os favoritos San Antonio Spurs, Oklahoma City e Houston Rockets na primeira rodada. O Golden State realmente já está em outro nível. Ok? Então é isso.